Você está em casa, tudo está calmo. Lá fora, o céu parece tranquilo, sem nuvens, sem sinal de tempestade, mas de repente, um som ecoa pelos céus, um rugido profundo, metálico, quase como se a própria terra estivesse gritando de dor. Não há trovões, não há aviões, apenas o som. Um som que ninguém consegue explicar. Um som que parece vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Esse é o enigma que vem assombrando milhares de pessoas em todo o planeta. São relatos vindos de todas as partes do mundo: Canadá, Alemanha, Ucrânia, Brasil, Austrália, Estados Unidos, Filipinas. Rugidos inexplicáveis, zumbidos ensurdecedores, trombetas que parecem tocar no céu. Os vídeos circulam pela internet há mais de uma década. São gravações caseiras, feitas por pessoas comuns, e todas têm algo em comum. O som é real, ele está lá, e ninguém sabe o que é. Em 2011, um vídeo gravado na cidade de Kiev, na Ucrânia, viralizou no YouTube. Nele, é possível ouvir um som grave, constante, que lembra o arrastar de metais gigantescos. O ruído dura vários minutos. Os pássaros param de cantar. As pessoas olham para o céu com espanto, e o mais perturbador, esse som voltou a ser ouvido dias depois, em cidades diferentes, sempre com o mesmo padrão, sempre sem explicação. Com o passar dos anos, novos vídeos surgiram. Em Alberta, no Canadá, moradores relataram ouvir sons semelhantes em 2013 e 2015. Na Alemanha, os sons ecoaram sobre a cidade de Chemnitz. E mais recentemente, em 2020, durante o início da pandemia, um número crescente de relatos reapareceu, como se algo, em algum lugar, estivesse despertando. Os cientistas tentam explicar. Alguns sugerem que os sons poderiam ser resultado de atividades sísmicas, como o movimento de placas tectônicas. Outros falam de ondas atmosféricas, ventos solares, ressonâncias da ionosfera, mas até hoje, nenhuma dessas teorias foi comprovada. E o mais estranho, por que esses sons aparecem apenas em determinados momentos, em locais distantes, sem nenhuma ligação aparente? Há quem diga que os sons são um sinal, um aviso, trombetas do Apocalipse, profecias bíblicas sendo cumpridas. Em algumas passagens do livro de Apocalipse, fala-se em trombetas celestiais que anunciarão o fim dos tempos. Em outras culturas, sons no céu são associados a deuses furiosos, batalhas espirituais ou a aproximação de um evento cósmico de grandes proporções. Mas será mesmo? Estaríamos vivendo os primeiros sinais de um colapso planetário? Ou há algo mais profundo por trás desses sons? Muitas teorias surgiram ao longo do tempo, e algumas são simplesmente perturbadoras. Há quem acredite que os sons sejam testes secretos de tecnologias militares, vibrações sônicas geradas por experimentos que o público jamais deveria ouvir, armas de som, dispositivos de manipulação climática, testes subterrâneos com máquinas colossais. Alguns apontam para o misterioso HAARP, o programa norte-americano que estuda a ionosfera e é frequentemente acusado de manipular o clima e causar terremotos. Embora os cientistas neguem qualquer relação, o fato é que os sons começaram a se popularizar justamente após os primeiros testes do HAARP se tornarem públicos. Outros dizem que não é algo vindo da Terra, mas de fora dela, de cima. Seriam naves camufladas, experimentos extraterrestres, tentativas de contato, ou pior, um tipo de invasão silenciosa que começa com sinais sonoros para medir nossas reações? Em algumas gravações, os sons parecem metálicos, como engrenagens colossais, girando no céu. Em outras, parecem uivos, lamentos. Em certos casos, soam como buzinas apocalípticas, como se algo muito antigo e muito poderoso estivesse prestes a emergir do abismo. Há também teorias ligadas ao planeta. A Terra, afinal, é viva. Ela respira, vibra, pulsa. Alguns geólogos acreditam que determinados sons podem ser causados por cavidades subterrâneas, por gases aprisionados em camadas profundas. Mas, esses sons tão parecidos, ocorrendo em lugares tão diferentes ao mesmo tempo? Essa explicação não convence a todos. Então entra a parte mais estranha, os relatos de que os sons afetam as pessoas. Alguns dizem que sentem náuseas, tonturas, dores de cabeça. Outros afirmam que seus animais se agitam, uivam, tentam se esconder. Há casos de pessoas que desmaiaram após escutar o som. E em situações mais extremas, houve registros de suicídios associados à exposição prolongada a zumbidos constantes, como os casos envolvendo o chamado The, na Inglaterra e nos Estados Unidos. The, aliás,
é outro mistério. Uma espécie de zumbido de baixa frequência que afeta apenas uma pequena parcela da população. Em cidades como Taos, na Califórnia, ou Bristol, na Inglaterra, há pessoas que ouvem esse som constantemente menos, como se o planeta estivesse vibrando numa frequência que só alguns conseguem captar. Médicos e cientistas tentaram investigar, mas até hoje, nenhuma explicação conclusiva. E se os dois fenômenos estiverem conectados? E se o rugido dos céus for apenas uma versão ampliada do zumbido contínuo que alguns ouvem o tempo todo? Em 2022, um grupo de cientistas independentes decidiu compilar centenas de gravações desses sons ao redor do mundo. A conclusão foi assustadora. Muitos dos sons compartilhavam frequências semelhantes, mais que isso, em alguns casos, eram idênticos, como se uma única fonte estivesse emitindo esse ruído, e ele estivesse se espalhando globalmente por meios que ainda não compreendemos. Há ainda quem vá além, que afirme que o céu está rachando, que dimensões estão colidindo, que universos paralelos estão se tocando em pontos específicos da Terra, e o som que ouvimos é o atrito entre realidades. Parece loucura, talvez, mas há vídeos em que o som dura mais de 30 minutos. Tempos demais para serem considerados simples ecos urbanos ou ventos. Em outras gravações, o som é captado por múltiplas pessoas, em diferentes pontos da mesma cidade. O que significa que ele não está apenas na cabeça de quem escuta, ele está realmente lá. Então por que os governos não comentam? Por que as agências espaciais não dão uma explicação oficial? Por quê? Com toda a tecnologia que temos, ninguém consegue rastrear a origem exata desses ruídos. Silêncio, silêncio oficial. E o silêncio, neste caso, fala mais alto que qualquer som. Em algumas culturas indígenas, há relatos ancestrais de que a terra fala. Em épocas de grandes transformações, o céu ruge, a terra geme e o mundo se prepara para algo novo. Será que estamos nesse ponto? Será que o planeta está tentando nos avisar de algo? Uma catástrofe iminente? Um desequilíbrio global? Uma mudança que ainda não compreendemos? Nos tempos atuais, onde a informação circula mais rápido que a luz, ainda existem coisas que nos escapam. Sons que não deveriam existir. Frequências que desafiam nossa compreensão. Fenômenos que não se encaixam em nenhuma equação científica. E quanto mais tentamos ignorar, mais eles aparecem. Em vídeos, em gravações, em relatos, em pesadelas. Talvez nunca saibamos a verdade completa. Talvez ela seja grande demais ou terrível demais para ser revelada. Mas uma coisa é certa: os céus estão rugindo. E quando o céu ruge, alguma coisa está para acontecer. Você está ouvindo?